Ao infinito e além. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma prosa com o Bertaglia. Nós vamos falar sobre um tema bastante interessante no dia de hoje, que é colaborador, o cliente da empresa RH. Olha que interessante esse tema que nós vamos explorar aqui. Alguns avanços, tanto conceituais, tecnológicos e modelos de negócio, têm mudado a forma como trabalhamos e somos administrados dentro das organizações. E na área de RH, não é diferente. A área de recursos humanos conta atualmente com diversas ferramentas de gestão que possibilitam otimizar as atividades burocráticas do setor, sobrando mais tempo para dedicar-se ao verdadeiro papel do RH dentro das organizações, o capital humano. Não existe uma empresa sem pessoas, e quando o RH realiza uma boa gestão e enxerga os colaboradores como clientes, focando nos perfis comportamentais, ele impacta de forma positiva a vida pessoal e profissional dos colaboradores, aumentando assim o engajamento e a motivação, o que automaticamente resultará em bons resultados para o negócio. Tema fantástico, não é verdade? E para refletir, prosear comigo sobre este assunto, eu terei o privilégio de papear com a Isa Herklotz. Oi, Isa, que fantástico, que legal tê-la aqui na Prosa com Bertaglia, muito bacana mesmo. Isa, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Isa, eu gostaria de explorar esse tema que você sugeriu. Eu acho que é um tema fantástico, né? Colocar o colaborador como cliente de uma área que é o RH. E para isso, vamos falar um pouquinho da evolução do RH, ou seja, comenta um pouco, explora um pouco toda essa parte aí que você tem um amplo conhecimento, Isa. Obrigada, Paulo. O RH, ele tem uma... Eu até escrevi um texto um dia sobre isso. A gente vem evoluindo como área ao longo do tempo para acompanhar a evolução das empresas, do mundo, das pessoas, a mudança, né, que a gente tem o dia inteiro. E quando a gente pensa em evolução, lá atrás, né, quando a gente pensa, o RH era aquela área que começou ali, que nem chamava RH, era departamento pessoal, que basicamente fazia um suporte à pagadoria ou a lidar com a entrada da pessoa, né? Ele mais ou menos executava a condição de existência daquela pessoa do ponto de vista material, né? Conforme a empresa foi evoluindo, né, e ela foi entendendo que o funcionário não estava ali, né, o colaborador não estava ali só para fazer o trabalho e acabou, e ele começou a perceber que o que trazia um colaborador para uma empresa, apesar de ser o salário, o pacote de benefícios, não era o que mantinha a pessoa na empresa, o RH começou a tomar uma outra forma. E foi quando a gente começou a trabalhar junto com a liderança a questão do engajamento das pessoas. E estou dando um salto aqui de muitos anos, tá? Estou Uhum. tentando dar uma resumida. E a gente começou a cada vez mais trabalhar com a liderança para traçar ferramentas, ações, projetos, propostas de engajamento das pessoas. E o engajamento começou-se a falar sobre engajamento, pesquisa de clima, depois pesquisa de engajamento, o que faz uma pessoa ficar numa empresa, que tipo de mecanismo eu trago, e aí o RH virou um grande parceiro da área de negócios, muito. Mas o que aconteceu? Aos poucos, a gente começa a perceber, e eu comecei a perceber, que o fato da gente ter absolutamente tudo à disposição de uma pessoa, né, em empresas, não significa que aquilo seja o que ela queira fazer. E não significa que aquilo seja o que ela vai entender como um fator de engajamento para ela. Então, aos poucos, o RH deixou de ser aquela empresa que resolve o assunto de pessoas. Ah, fala com o RH. O RH vai te resolver. Olha, bate um papo com o RH. E para começar a se tornar uma área muito mais parceira e muito mais uma área chave, não apenas para falar com pessoas, mas para vender o que ela faz para as pessoas. E aí que essa reflexão, inclusive eu tive faz pouco tempo, que o RH ele tem que ser visto, tem que ser visto até meio forte falar, né? Ele, por mim, ele é visto como uma empresa. Então, se eu quero garantir que os meus produtos, né, quando eu digo os meus, a área de recursos humanos tenha produtos e programas
que tenham aderência à necessidade das pessoas, por que é que eu vou impor a elas uma solução, quando o mundo inteiro hoje em dia não impõe uma solução, ele estuda uma demanda, ele estuda um comportamento existente na população para ver a aderência do produto que ele está lançando. Então, eu tinha isso muito claro, né? A gente busca várias formas de fazer com que as pessoas participem do treinamento, façam avaliação de desempenho, é o tempo todo aquela demanda do RH, o tempo todo, tem que fazer, tá bom, mas tem que fazer por quê? Por que que essa ação é uma ação que essas pessoas entendem que deve ser feita ou não deve ser feita? Qual é o tipo de comunicação que eu estou proporcionando para a compreensão do meu produto, né? O meu produto, o meu serviço. E aí que essa visão veio muito clara. Quando eu penso na área de recursos humanos, eu penso numa empresa que tem serviços, produtos, plataformas, né? Todas elas existentes em função do negócio. Ela tem uma área muito forte de vendas, que é a área de talent acquisition, né? Ela tem uma área muito forte de operação, que é quando esses produtos deixam de existir como produtos e viram uma prática, né? Ela tem um dinheiro que ela tem que cuidar, ela tem pessoas ali que trabalham no RH, né? Que ela tem que olhar, ela tem que ter um marketing, ela tem que ter uma cara, ela tem que ter uma estrutura, uma comunicação visual típica, né? Uma identidade visual muito forte, porque senão tudo que ela está falando, tudo que ela está fazendo como área, ela termina na ideia do gestor da empresa, né? Não do RH, mas da empresa como um todo. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a olhar um pouco diferente para as coisas que a gente faz, para que elas realmente chegassem às pessoas. Então, a área de Talent Acquisition, o que ela faz, né, de recrutamento e seleção? Ela recruta e ela seleciona? Não, ela vende. E ela vende a experiência do colaborador. Ela vende o que a gente chama de employee experience, que não é novo. O employee experience já existe há muitos anos, que é o tombamento do client experience ou customer experience para dentro do mesmo conceito, você tem o employee experience. Então, quando eu vou para o mercado anunciar uma posição numa empresa, eu não vou recrutar pessoas, eu vou atrair pessoas. Eu vou vender essa experiência para a pessoa. Então, todo o meu discurso é um discurso muito mais comercial do que de recrutamento e seleção. Antigamente, podia se recrutar e selecionar porque você tinha um tipo de movimento de mercado totalmente diferente. Hoje, e aí eu vou falar um pouco sobre a indústria da tecnologia, que é onde eu estou agora, na Nava. Hoje, buscar pessoas de tecnologia no mercado é um desafio enorme. Né? A gente sabe, são pessoas, são muitas demandas, tem muita gente por aí, mas nem todo mundo vai trabalhar numa empresa A, B ou C. Então, o que vai diferenciar? Que produto é esse que eu estou vendendo do ponto de vista de recursos humanos para essas pessoas? Então, toda essa área de Talent Acquisition é uma área comercial. E eles vão vender o quê? Eles vão vender o Employee Experience, ou a jornada do colaborador, no caso aqui na Nava, né, ou numa outra empresa, contando tudo o que a gente faz. Essa pessoa, então, vai olhar e vai dizer, que interessante, então eu quero trabalhar com vocês. É uma forma diferente. Aí ela vem trabalhar com a gente. E aí eu quero contar tudo que eu tenho para ela. Quero dizer tudo que a gente faz. Ok, e como é que eu garanto que tudo que a gente está pensando se encaixa com essa persona que está vindo trabalhar com a gente? Quando eu falo persona, é todo um conjunto de características. Como é que eu sei da aderência do que tem ali na área de recursos humanos com as pessoas? Sob a ótica dos altos executivos? É sim. Mas eu também preciso trabalhar o engajamento dessas pessoas na forma de olhar para o que eu estou fazendo e até criticar o que eu estou fazendo. E até entender se o meu produto tem aderência ou não, o que mais eu tenho que fazer para melhorar. E aí, todo o processo de venda dos processos, dos programas, tem que ser muito forte. E aí eu não estou falando de uma forma pejorativa, tem que marketear, mas sim, a área de recursos humanos precisa trabalhar muito próxima da área de marketing para garantir que as pessoas entendam o que ela está falando. Não é impor, não é dizer, todo mundo tem que fazer esse processo. Qual é o benefício desse processo para mim? Se eu não entendo, então eu não estou conseguindo vender isso de uma forma correta. Ou eu não estou conseguindo atingir a minha audiência. Entendeu? Isa, fantástico essa forma, a perspectiva que você está colocando
a maneira como o RH deveria desempenhar as funções, ou seja, ela funciona como se fosse uma organização dentro de uma organização ou fora dela, depende a maneira como você trabalha, poderia ser, inclusive, um elemento terceirizado. Mas a minha curiosidade aqui, porque você passou por vários pontos, você falou de treinamento, avaliação de desempenho, engajamento de funcionário, que são atividades bastante comuns dentro da área de RH. E a ideia, ela é fantástica, é uma ideia, eu não chamaria de revolucionária, mas é alguma coisa que os líderes e as organizações, elas precisam entender e ir muito a fundo para comprar essa sua ideia. E aí que vem a minha curiosidade e a minha pergunta para você. Você encontra líderes executivos que entendem essa perspectiva que você está colocando do que seria essa, vamos chamar aqui, entre aspas, nova área de RH? Eu encontro sim, né? E eu posso dizer hoje na Nava que essa perspectiva é uma perspectiva muito, muito alinhada, né? Existe sim uma compreensão, né? Quando você diz que você está colocando o seu cliente no centro, você sabe o que você tem que fazer para o seu cliente, né? Se você não pode vender qualquer coisa para o seu cliente porque tem que ter aderência, o teu produto ou o teu serviço, por que é diferente quando a gente fala da pessoa que vai efetivamente entregar esse produto ou serviço? Por que quando a gente fala do cliente, ele é só o cliente, não é só o cliente porque ele é super importante, né? Por que a gente se restringe a olhar para o cliente, organizar toda uma empresa em torno de atender um cliente, e quando a gente olha para o colaborador, ele não é visto como um ponto importante, e se não for o crucial para que tudo aconteça, né? Então, sim, essa filosofia é uma filosofia muito compartilhada, né? E não necessariamente, como você falou, não é uma revolução, não é... No final do dia, não existe uma mudança que você olha e fala assim, então tudo é diferente. Não, não é que tudo seja diferente. É que o olhar, na minha opinião, de quem está sentado na cadeira de recursos humanos é um olhar de alinhamento ao seu cliente. E muitas vezes é o cliente do meu cliente. Então, se eu estou me alinhando com o cliente, eu tenho que ter uma postura muito mais dentro da realidade de hoje em dia, que é pesquisar o que para vocês é importante, como que a informação tem que chegar, como que eu faço um produto acontecer para vocês de uma forma satisfatória, como é que eu dou começo, meio e fim, né? E não é só o colaborador. De novo, né? Eu acho que a área de recursos humanos, ela tem uma responsabilidade muito grande, ela precisa ajudar a empresa a atingir os seus objetivos como empresa, como organização na sociedade, pensando até um pouco mais além do impacto no mundo, né? Mas e aí você está falando da alta liderança, mas essa outra componente, que são as pessoas que de fato vão conseguir entregar junto com a liderança o produto final para o cliente, precisam ser ouvidas também. E esse espaço de escutar, de questionar, de testar, é um espaço que é muito claro para mim hoje, e ele precisa ser feito. E mas eu posso dizer que pelo menos uns 10 anos que isso, para mim, é um dogma. Todo grupo de trabalho, todo programa novo que eu vou lançar, e quando eu digo eu, não sou eu, é uma área, né? O que uma empresa vai lançar, não pode ser, isso é a minha condição, a beleza da solução. Tem que ser a beleza para que aquela solução existe e como ela se encontra com as expectativas da empresa e do funcionário. Eu tenho muito receio de fazer o que os outros fazem porque agora está na moda. Eu não gosto da moda, não é que eu não gosto de moda, né? Eu não gosto vamos fazer porque está todo mundo fazendo. Uhum. Eu gosto muito de entender em que momento está essa empresa, em que momento estão essas pessoas. Faz sentido eu trazer isso para cá agora? Não faz sentido? Deveria ter uma cadência? E se eu trouxer, será que a gente não pode fazer uma prova de conceito, um pequeno piloto para ver qual que é a aceitação, qual que é a satisfação? E mais do que isso, né? A gente está no design thinking não é uma novidade, né? A gente está numa era onde você chama pessoas de diversos lugares para desenhar uma solução, inclusive pessoas que nunca nem tiveram contato com aquilo. Só pela diversidade do olhar e da forma de aceitar aquele programa ou aquele projeto. Então, para mim, sempre foi muito claro. O RH entende que tem que fazer um projeto, alinha isso junto com a liderança,
mas na hora de desenvolver o projeto, ele chama as pessoas, ele chama os clientes finais para pensar com ele. Não é fazer uma transferência de eixo de responsabilidade, mas é, de fato, escutar. A gente não pode ter a mesma postura do Ford. Todos os carros vão ser pretos iguais, né? Não dá. A gente já passou dessa época, né? Então, sim, hoje, aonde eu estou, eu percebo muito alinhamento com essa visão, né? E em geral, no mercado, quando eu falo com as pessoas, eu já percebo que isso já tem sido um movimento. Aham. Que bacana, Isa. Muito legal essa sua ponderação, essa sua colocação com relação a esses elementos aí. Você sabe que a prosa, ela dura, né, 15 minutinhos aqui para a gente tomar um café. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar um café agora, tomar uma água, e aí nós voltamos para o segundo tempo, onde eu gostaria de explorar um pouquinho mais do real papel estratégico da área de RH. Pode ser? Vamos nessa, Isa? Vamos lá. Oi, Isa, fantástico, muito legal a nossa prosa aqui, desbravando um pouco essa parte aí de recursos humanos, uma área que é fundamental dentro da organização. E hoje em dia, Isa, nós percebemos, logicamente sempre foi assim, né? Pessoas sempre foram importantes dentro das organizações, mas hoje, com a tecnologia, o advento da tecnologia, indústria 4.0, computadores, robótica, automação, tanta coisa diferente aparecendo por aí, as pessoas, às vezes, ficam um pouco perdidas com tanta coisa, né? E aí, a minha questão, Isa, para você, que trabalha e desenvolve um trabalho muito interessante, como é que fica o papel do RH dentro desse contexto todo, na perspectiva do novo, do que vem acontecendo, nessa ebulição do mundo volátil, do mundo complexo e cheio de mudanças, os desafios que a RH tem, dentro dessa perspectiva que você colocou aí da empresa RH. Aliás, eu gostei muito quando você falou da experiência do colaborador, a experiência do funcionário, né? Eu falo muito sobre a experiência do cliente de mercado em relação à empresa. Você está colocando uma outra perspectiva que, para mim, é extremamente interessante. Vamos lá? Vamos sim, eu botei. O que acontece, né? O que é o papel estratégico, né, que você falou da área de recursos humanos, né? E essa palavra estratégica é engraçado, né? Quando a gente fala o RH estratégico, o que é o RH estratégico? O RH estratégico é aquele que, de fato, se posiciona ao lado dos líderes de negócio, assumindo aqueles objetivos da empresa para ele também, né? Ele não é um executor, ele tem que ter um comportamento propositivo, trazer sob a ótica dele, o conhecimento dele, a vivência dele, o que pode ser feito para conseguir, e no final do dia, né, a gente tem muitas missões, mas atrair, reter e desenvolver pessoas é tudo que a gente faz, né? A gente pode ter um foco maior em uma questão ou num programa, mas no final do dia, quando a gente fala principalmente de empresas que prestam serviços que são totalmente embasadas em pessoas, né, onde você não está falando de indústria, né, que tem muito aporte de outros tipos de recursos, quando você fala de gente mesmo, você ser estratégico é você entender, número um, o que aquela empresa pretende ser. Como que a estratégia dela passa por pessoas. E aí você monta um planejamento estratégico com a liderança, assumindo que durante a jornada, e eu uso muito a jornada do colaborador, o Employee Experience, por causa disso. Quando a gente pensa numa jornada, a gente tem que detalhar, desde o momento que a pessoa tem o primeiro contato com uma empresa, até o momento que ela tem a intenção de sair, a gente tem que mapear essa jornada e entender aonde que entram as ações, aonde que entram os pontos de contato da pessoa com a empresa e vice-versa, e aonde entram as plataformas, o ambiente de trabalho, que é todo o conceito do Employee Experience, são aqueles 3 grandes pilares, né? Os momentos que importam, toda a parte de tecnologia e o ambiente de trabalho. Então, o RH, quando ele faz um papel estratégico, é quando ele chega para uma área de negócio, ajuda a desenhar toda essa jornada e explica como, em cada momento, isso vai acontecer, para que, no final do dia, a empresa esteja com pessoas alinhadas à sua cultura, aos seus valores, aos seus objetivos estratégicos, né, a sua missão na empresa, né, a sua missão no mundo,
e aí você tenha um conjunto, um time muito alinhado àquilo que a empresa se propõe a fazer. Então, eu acho que o estratégico, ele está exatamente aí, é quando ela abraça os objetivos estratégicos junto com as pessoas, junto com os líderes de uma empresa, tá? Fantástico, fantástico. Eu só queria pegar esse gancho do atrair e reter talentos que você falou, porque muitas vezes, quando nós estamos conversando sobre esse assunto, tomando um cafezinho, né, ou proseando, parece ser tão simples o atrair e reter talentos, só que por detrás desses dois elementos chaves na área de RH, tem toda uma consideração organizacional, e o êxito da organização está exatamente em atrair as pessoas com talentos para trabalhar dentro da organização, ou seja, criar, gerar ideias, montar estratégias, planejar, executar, né? Assim como reter aquelas pessoas que desempenham e têm um desempenho bom, né? Então, esse é o comentário que eu queria fazer antes de você prosseguir aí na sua fala, principalmente tocando o assunto das vantagens que as empresas têm quando elas olham por essa perspectiva que você vinha comentando, Isa. E eu acho que assim, né, quando a gente pensa em atrair, vai bem para aquele pedaço que eu te falei de uma área de recrutamento e seleção de talent acquisition, né? Que é aquela área que ela precisa chamar a atenção das pessoas, né? E aí, hoje, saiu até um artigo esses dias, numa publicação até de uma entrevista que eu dei, falando um pouco sobre aonde começa o nosso trabalho. Nosso trabalho, ele começa em garantir a consciência de tomada de decisão de uma pessoa ao se juntar à empresa, né? A gente não quer atrair de qualquer forma, a qualquer preço, a qualquer custo, sem ajudar a pessoa a tomar a decisão dela. Então, qual que é o meu papel aqui enquanto empresa? Eu conto nas redes sociais o que a gente faz, eu acompanho com frequência as páginas, os sites, as plataformas onde as pessoas emitem opinião sobre a empresa. Isso é super importante, né? A gente vive num momento que a gente está exposto o tempo todo, em todas as redes sociais. Então, o RH, voltando ali para aquela dinâmica da empresa RH, ele tem que ter um conhecimento sobre marketing, ele tem que entender do conceito de employer branding e brand awareness, né? Qual é o conhecimento que a marca tem, que ela tem na empresa, né, no mundo, e o que como eu sou como uma marca empregadora. Tem a marca principal e a marca empregadora. A marca empregadora, ela tem que estar em todos os lugares. E como é que eu faço ela ir para todos os lugares? Eu tenho que estar ativa nas redes sociais, onde as pessoas vão pesquisar sobre a minha marca. Para vender a empresa a qualquer custo? Não, mas para que as pessoas saibam quem eu sou. Quando a gente vem para um processo seletivo, que aí a pessoa topou conversar com a gente, ou ela se interessou numa posição da gente, aí começa todo um processo de avaliação do porquê aquela pessoa quer fazer uma mudança, o que ela procura numa empresa, se aquilo que a gente tem realmente é o que ela vai gostar, porque não adianta a gente simplesmente vender uma posição e a pessoa comprar e depois se decepcionar, ou até o contrário. Então, eu gosto muito de trabalhar a consciência da tomada de decisão na trajetória das pessoas. Eu acho que o RH ele tem um papel fundamental em mediar e trazer o máximo possível de informação para todos antes de qualquer tomada de decisão, desde a contratação até a promoção, até uma transferência de área, eventualmente de um desligamento. A gente tem um papel, na minha opinião, único em sentar com essas pessoas que estão tomando a decisão e fazer os questionamentos estratégicos para garantir que ela passou por todos os pontos antes de tomar uma decisão, dentro e fora da empresa. Então, quando você tem um processo de atração de pessoas que está bem alinhado com o propósito da empresa, é a união dos propósitos. Qual é o teu propósito? Meu propósito é esse. Tem certeza? Ah, beleza, entendo. Aí você faz mais 5 perguntas. Você percebe que o propósito da pessoa, ele samba em vários lugares, ela não sabe o que ela quer. Então, se ela não sabe o que ela quer, ela também não vai conseguir trazer para dentro do processo seletivo a certeza do que ela quer. Então, você precisa ajudar a pessoa a pensar. Em alguns casos, a pessoa já tem isso muito claro. Ela veio para dentro de casa, como é que eu vou desenvolver essa pessoa? O que falta para ela? Aí eu tenho que ter um processo bem robusto de análise do perfil daquela pessoa. Ou, não, eu já sei que todas as pessoas de uma empresa têm que aprender um assunto tal. Então, é uma determinação que a gente entende que os funcionários da empresa precisam saber este assunto. A gente monta toda uma história, toda uma academia para garantir que esse conhecimento chegue nas pessoas.
Então, todo esse processo de atração, de retenção de pessoas, ele passa por esses programas. Agora, a chave mais importante, na minha opinião, de longe, para manter as pessoas dentro de uma empresa, é o cuidado que elas percebem que a empresa tem com ela. E esse cuidado, ele vem muito pela mão da área de recursos humanos e da liderança, muito. A área de recursos humanos, quando eu já vi vários manifestos, né? Assunto de gestão de pessoas não é com RH. Uma vez eu li um artigo e eu achei incrível. De verdade, a minha responsabilidade de gestão de pessoas é a gestão do meu time. Mas a minha responsabilidade, enquanto área de recursos humanos, é dar subsídio, dar apoio para a gestão dos líderes, das pessoas com as quais eles trabalham. Eu não posso me responsabilizar pelo engajamento de uma empresa inteira, mas eu posso sim me responsabilizar por ajudar a liderança a se capacitar, a trazer conceitos de gestão de pessoas, a trazer o porquê que a gente tem que escutar, o porquê da empatia, o porquê da proximidade, do cuidado. As pessoas, elas vêm para uma empresa, mas elas vão embora por causa de uma pessoa. Isso é muito importante. Então, de tudo que eu olho, de todas as plataformas, de toda a tecnologia, de tudo que você possa imaginar, na minha opinião, a coisa mais importante é a relação humana que se forma entre as pessoas de uma equipe e o seu gestor. Isso é muito importante. Aliás, quando você fala, a pessoa vem pela empresa, né? Na realidade você acaba, de alguma forma, descobrindo qual é o valor, ou os valores, a cultura daquela empresa, entra na empresa e depois acaba saindo em função de uma ou algumas pessoas. É interessantíssima essa frase que você usou aí. E pegando um pouco essa perspectiva que você colocou, eu queria trazer um elemento novo para essa nossa conversa. Como é que você encaixa, por exemplo, o desenvolvimento de carreira de pessoas dentro dessa perspectiva de cliente e colaborador? A gente sabe que boa parte da carreira é o próprio funcionário quem constrói, ele desenvolve, mas dentro desse contexto que você coloca, como é que você enxerga o desenvolvimento de carreira aí? Olha, eu acho que a primeira coisa que eu tive, e eu tenho bastante tempo aí passando pelas empresas, e a minha geração dos anos 50, dos anos 50 não, 50 anos, né? A gente tinha muito claro a questão da carreira. A carreira é uma coisa muito importante, e na nossa cabeça a carreira era numa empresa. Hoje em dia, a carreira das pessoas, ela é feita dentro delas mesmas. Elas definem o que elas querem para ela, aonde elas querem estar, que experiências elas querem trazer para o portfólio profissional delas, porque eu acho que as pessoas muito mais hoje em dia formam um portfólio profissional com capacidade de se juntar às empresas e ali trazer valor, do que efetivamente só trabalhar o próximo step de carreira, né? Eu percebo muito que as pessoas, elas não estão só numa empresa porque elas querem subir, elas querem ter propósito, elas querem ser escutadas, elas querem ter autonomia, elas querem ter a capacidade de sentir que no final do dia elas, de fato, agregaram valor à empresa. E isso era muito comum nas pessoas mais velhas, e hoje, cada vez mais, as pessoas mais novas têm a mesma visão. Não é só sobre o dinheiro que eu vou ganhar, não é só sobre o cargo que eu vou ocupar, o poder que eu vou conseguir adquirir. É sobre como que eu aumento o meu portfólio profissional, é como que eu ganho conhecimento para que eu possa agregar cada vez mais valor para uma empresa. E aí, quando você fala assim, a carreira, depende. O que a gente tem numa empresa são os próximos passos dentro de uma área. Eu saio de um cargo de estagiário, eu viro um analista, júnior, sênior, coordenador, vou até o cargo mais alto. Isso é uma carreira linear. Significa que, se eu disser que existe isso, vai ser suficiente para a pessoa ficar o tempo todo comigo? Não. Porque vai depender do o que significa cada step de carreira para ela, que tipo de conhecimento que essa pessoa está agregando ao portfólio profissional dela. Porque se ela sai do júnior para o sênior fazendo a mesma coisa, e os anos passaram, e ela chega lá no cargo de diretor, ela olha para trás e fala, onde é que eu vim parar? Claramente, o que ela achou que ela estava conseguindo consumir não era uma realidade. E quando a gente fala da experiência, isso para mim também é uma coisa que me bateu na cabeça, vai fazer, acho que uns 6 ou 7 anos. A gente tem que prover a melhor experiência para uma pessoa enquanto ela estiver com a gente. Se aquela experiência vai demorar 10 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, vai depender do que ela quer para ela. Nós, como empresa, não temos mais uma gestão, eu acho que a gente nunca nem teve, tá? Gestão sobre a vontade das pessoas. Eu acho que cabe a nós dizer o seguinte, se você vier para cá, você vai ter autonomia,
você vai ter um ambiente agradável, você vai aprender a beça, você está numa empresa inovadora, com facilidade de troca, troca de conhecimento, aprendizado, etc. Você gosta? Gosta, eu vou ficar. A pessoa ficou 2 anos, até foi promovida, resolve que ela vai sair. O que saiu de errado? Não necessariamente foi uma experiência errada, foi o momento dela, né? Ou alguma coisa, obviamente, que a gente tem que, nas entrevistas de desligamento, entender aonde a gente deixou de ser interessante para ela, né? Mas se a gente trabalhar muito mais a experiência, o enriquecimento do portfólio individual, eu acho que a gente tem mais chance de ter sucesso ao longo da trajetória profissional das pessoas. Respondi? Fantástico, muito legal, bacana mesmo. Aliás, eu queria trazer um desafio para você. Eu estou pensando aqui uma coisa. Eu li na internet, eu acredito que tenha sido no LinkedIn, uma frase que dizia o seguinte, era em inglês, vou trazer para o português, eu trabalho por dinheiro. Se você quer fidelidade, contrate um cachorro. Você chegou a ver essa frase ou não? O que você pensa disso? Qual é o seu pensamento em relação a isso? Tudo bem que ele é bem focado, né? Ou seja, trabalha por dinheiro e o resto ele esquece, né? Eu tenho o meu pensamento sobre isso. Não sei o que você imaginaria sobre esse assunto. Eu acho assim, uma pessoa que e não tem nenhum demérito, a pessoa está interessada no dinheiro. Em alguns momentos da vida da gente, o dinheiro é uma coisa, e eu acho que sempre, né? Mas quando você está muito mais focado no dinheiro, alguma questão existe ali para você. E esse é o seu propósito. Então, se ele trabalha pelo dinheiro, se ela trabalha pelo dinheiro e ela vai para uma empresa que tem uma remuneração agressiva, tá tudo certo, os propósitos estão absolutamente alinhados. E a experiência dos dois, empresa e colaborador, vai ser uma lua de mel. Uhum. Quando a pessoa, no meio do caminho dela, e aí olhando um pouco da questão da pirâmide de Maslow, né? Quando a gente vai, você tem as básicas, quando você chega lá na frente, você já está querendo doar para o mundo, né? Não é tanto você que importa, é o restante, é como eu faço a diferença no mundo. Quando a pessoa já vai entrando naquele nível, se ela chega numa empresa que não está aqui, mas ela está ainda aqui, essa pessoa não se encontra nessa empresa. E não adianta você ficar forçando, porque ela vai embora. Em contrapartida, se essa empresa está muito mais voltada para o mundo e as ações que ela está colocando aqui tem outro tipo de impacto na pessoa e a pessoa está muito mais preocupada com o próximo nível de carreira, como é que eu vou dizer, também não encaixa. Não tem Então, fit, não tem. E aí, assim, se você quer fidelidade, tenha um cachorro, eu não acho que, eu não vejo que as empresas elas estejam buscando fidelização só por ser fiéis. Eu acho que a empresa está querendo pessoas que queiram contribuir para a jornada dela. E a empresa também quer contribuir para a jornada daquela pessoa. E se juntos eles se encontram por 1 ano, 2 anos, 5 anos ou 10 anos, enquanto for bom, que bom. Na hora que não é mais, ok. Então, eu acho que uma coisa é você ser fiel, a fidelidade. A outra coisa é você estar pregado ali por qualquer outro motivo do que o seu próprio propósito, entendeu? Bacana, bacana. Eu estou contigo, inclusive. Essa perspectiva que você trouxe é a mesma que eu tenho, ou seja, depende muito da fase da sua vida. A fase onde você precisa do dinheiro ou a fase onde você já entrou num momento da vida em que o dinheiro não é tão importante, a doação é outro lado, né? Eu, por exemplo, estou numa fase em que eu quero transmitir o conhecimento, embora, logicamente, eu preciso do dinheiro, né? Mas já não é uma necessidade assim tão forte. Minha amiga Isa, nós estamos aqui encerrando a prosa com Bertaglia, um gostinho de quero mais, mas foi uma prosa fantástica. Gratidão pela sua participação, pela sua contribuição. Eu costumo dizer que gente do bem é bem-vinda aqui à prosa com Bertaglia. Gratidão. Muito obrigada. Olha, adorei essa conversa. Ok, um abraço para você, ao infinito e além. O que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade, como dizia lá o Máximo, né? O General Maximus, lá no Gladiador. Tá bom? Um Tá abração para bom. você. Fique bem. Se Tchau, cuide. tchau. Tchau, tchau.